Nós temos aqui uma pergunta do nosso consulente Alexandre, que nos acabou de ligar. Ele pediu a resposta ainda para hoje e nós vamos atendê-lo então. Diz assim: ouvi dizer essa semana que Jesus, até o batismo dele, não possuía os atributos de Deus. Quero saber se possuía ou não. Bom, ele realmente tem uma seita que batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, em nome de Jesus, e em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando nós tomamos conhecimento dessa fórmula batismal quaternária, nós ficamos preocupados assim, porque se está usando a fórmula indicada por Jesus, de Mateus 28, 19, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, em nome do Pai e do Filho. Então o Filho está mencionado na ordem trinitária de Mateus 28, 19. Então surge a pergunta, por que repetir pelo nome a pessoa de Jesus? Em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Qualquer pessoa percebe que o nome de Jesus está sendo citado duas vezes. Uma pela expressão filho e outra pela expressão o próprio nome. Aí tomamos conhecimento de que essa colocação é decorrente de se admitir que até a ressurreição de Cristo, ele não possuía a deidade, como a Bíblia fala que Jesus se fez homem sendo Deus. Nós vamos ler o trecho daqui a pouco. Então, declara que até a ressurreição de Cristo ele não podia ser chamado Senhor. Daí, batizar em nome do Senhor Jesus e depois em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula batismal não tem valor nenhum. E nós queremos provar, então, pela Bíblia, que Jesus Cristo, ele antes de nascer aqui na Terra, ele já existia. Nós temos um texto no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa expressão usada em Hebreus 13, 8, indica imutabilidade. Imutabilidade é um atributo exclusivo de Deus, como também vamos encontrar no livro de Malaquias, chamando o Pai de imutável. Ora, se Jesus não sofre mudanças, ele é imutável, tanto ele, antes de tomar forma humana, como sendo o próprio homem, ele agregou à sua natureza divina a natureza humana. É o que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, mostrando quem era Jesus antes da sua encarnação. Diz assim no capítulo 2, que Jesus, sendo em forma de Deus, isto é, tendo a mesma natureza de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, não se valeu da posição de ser Deus, de se esvaziar, de se humilhar e tomar a forma humana, não abandonando certamente sua deidade, sua divindade. Então nós temos que, em decorrência dessa vinda de Jesus ao mundo, nós encontramos no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Vou repetir. Nele habita corporalmente, quer dizer, em seu corpo humano, havia a divindade plena. E qual é a prova de que existia a divindade plena? Há duas colocações que são mencionadas na Bíblia que um ser humano jamais poderia aceitar. Está aqui a primeira, em Mateus capítulo 8, quando, diz o texto, descendo Jesus do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, veja bem aqui, o leproso o adorou, dizendo, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ora, um ser humano, um anjo, um arcanjo, não podem ser adorados. Terminantemente proibido. A adoração é exclusiva de Deus. E Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele foi adorado aqui na terra. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. Então ele aceitou a adoração e ainda disse para o homem curado, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou na lei. Agora, passando para outro episódio da Bíblia, no capítulo 2 de Marcos, nós temos aqui no princípio desse capítulo, alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? É verdade que só Deus pode perdoar pecados? Exatamente. Está no livro de Isaías 43, 25 mais ou menos, se não me engano. Só Deus. E agora, o que faz Jesus diante da declaração? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Mostrando então Jesus muito claramente que ele não sofreu qualquer mudança de natureza ao vir aqui neste mundo para pagar a nossa redenção. Então, ele é Deus e homem. E isso também nós vemos no capítulo 1 de João, no princípio era o Verbo. O Verbo se aplica a Jesus. Ele não passou a existir. Ele é coeterno com Deus o Pai. Segundo, e o Verbo estava com Deus. Duas pessoas distintas, unidade composta, constituindo a primeira e segunda pessoa da Trindade. E terceiro, e o Verbo era Deus. Isto é, a natureza divina de Jesus era a mesma natureza divina do Pai.
Aí então diz o texto, e o Verbo se fez carne, acresceu ou acrescentou a sua natureza divina, sua natureza humana. Este é o Jesus da Bíblia. Qualquer batismo que mencione esta fórmula em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está rebaixando a posição de Jesus. Este batismo é inválido, sem efeito.